A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje trazendo aí mais um mistério revelado, da série Mistérios da Escritura para os irmãos. Olha, irmãos, vamos tratar hoje sobre o acontecimento de uma cura de Jesus em um cego. Este cego não era de nascença, mas Jesus ele cura esse cego 2 vezes para que esse cego veja. A menção está aqui em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao 26, irei ler, tá bom? E então vamos lá. Diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da cidade, da aldeia, e aplicou-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Então veja, no verso 23 acontece a primeira cura, certo? Jesus faz ali a primeira cura. E no verso 24 diz: o cego, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque vejo homens como árvores andando. Verso 25: então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres em aldeia. Então no verso 25 acontece uma outra cura, Então você perceba que eu já escutei, pessoas dizer que faltou poder, ou então o Filho de Deus não estava completo aqui, em seu poder, e por isso não curou. E não era isso, irmãos. A gente tem que ver da mesma forma que Jesus fez esse cego ver. Vou dizer por quê. Porque se nós fôssemos voltar a alguns versos no livro de Marcos, e Jesus está conversando com seus discípulos acerca de algumas coisas. Eu quero ler aqui para vocês Marcos 8, do verso 14 ao 21, no mesmo capítulo, onde Jesus vai dizer assim: o Evangelho, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães do barco. Não tinham consigo senão um pão. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: diz isso porque não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Verso 18: tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Vocês não se lembram? Olha o que Jesus pergunta: de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam eles: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam eles: 7. Verso 21. E ao que lhes disse Jesus: vocês não compreendem ainda? Então percebam, irmãos, o que está acontecendo, o que aconteceu para que Jesus precisasse curar esse cego 2 vezes para que ele visse. Em alguns versos antes, Jesus estava discorrendo ali, conversando com seus discípulos, falando de um olhar espiritual, de um olhar que eles não tinham. Eles estavam olhando carnalmente, e por isso não deveriam olhar para aquele pão como se só fosse um pão. Lembrando, Jesus disse: lembrem do que se aconteceu, ou seja, lembrem dos milagres, para que quando vocês olhem para esse pão, vocês não olhem com seus olhos carnais, mas com os espirituais. E agora, aqui é o primeiro momento que acontece, o momento da primeira cura. Porque na primeira cura, Jesus estava curando os olhos espirituais dos discípulos, através de ensino. Sabe por quê?
Vou lhes dizer. Aqui tem as etapas, etapa número 1, número 2, número 3. Na primeira etapa nós vemos Jesus precisando curar o cego 2 vezes. Na segunda etapa nós voltamos a alguns versos e vemos que Jesus falava de um olhar espiritual que eles não tinham, mas deveriam ter. E agora eu quero levar vocês para o verso onde ele vê homens como árvores. O que quer dizer isso? Para você ver como Jesus estava ali curando e ensinando os discípulos, né, através dessa cura espiritual que deve ser primária. No Salmo 1, no verso 1 vai dizer o seguinte. Só um momento. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos para outro texto, Salmo 37, verso 35. Percebam, vi um ímpio prepotente a expandir-se como cedro do Líbano. Então você percebe que no primeiro momento, o Salmo 1, o salmista faz uma comparação de um homem com uma árvore. E no Salmo 37 ele também faz um ímpio prepotente como uma árvore que é grande, o Líbano, não é isso? Que é majestosa. Então agora vamos, para encurtar aqui, eu não vou ler Daniel 4:22, mas o que tem no contexto de Daniel 4:22 é tratando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como uma grande árvore, tá bom? Em uma visão. Então vamos lá só para ter um compreendimento mais rápido. Em Mateus 3, olha o que é que diz no verso 8 ao 10. João Batista, né, falando para os fariseus e os escribas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10, olha. Já está posto um machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então vocês percebam que quando Cristo cura a primeira vez o cego, e ele vê homens como árvores, é porque o olhar daquele homem espiritual foi restabelecido. Da mesma forma, Cristo ele nos cura espiritualmente primeiro, para depois em nossa carne ser manifesta. Os discípulos ainda tinham olhares espirituais, não tinham olhares espirituais. E Jesus queria trazer isso para fora, né? Quando ali o profeta Isaías fala que ele viria para tirar das cadeias os presos, da escuridão os que estão cativos, falava de coisas espirituais. E da mesma forma, Cristo ensinou através da primeira cura o que eles não estavam compreendendo em momentos antes. Que olhar para um pão não é ver um pão, é olhar pela fé, através do olhar espiritual que Cristo queria produzir neles. E o mais interessante é que você vai ver que Jesus ensinou e aplicou uma prova. Olha só que tremendo. Terceira parte, Marcos 8, do verso 27 ao 30. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho Jesus perguntou a eles: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é algum profeta. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhes disse: tu és o Cristo. Verso 30. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Vocês percebem que Jesus ele não faltou poder para curar aquele cego. Jesus estava ensinando aos discípulos a olhar com os olhos espirituais. E no momento que Jesus faz a primeira cura, ele estava ensinando que aqueles discípulos deles deveriam ter primeiramente a cura dos seus olhos e ouvidos. Eu sei que não tem na passagem,
espirituais. Porque eles tinham olhos e não viam, eles tinham ouvidos e não ouviam. Entendeu? E no próximo acontecimento, Jesus os prova. Porque só saberia-se que Jesus era o Cristo através dos olhos espirituais. E Pedro, através do Espírito, viu isso. Que é um exemplo de um olhar espiritual, os dois ladrões da cruz. Enquanto um blasfemava de Jesus, descrente nele, o outro disse: Tu és o Filho de Deus e não mereces estar aqui. Um dos ladrões teve o olhar espiritual em que Cristo queria mostrar a estes discípulos e o outro não. Percebem? Então Jesus não lhe falta poder, mas ele primeiramente curou o olhar espiritual daquele homem para depois curar, no verso 25, o literal, o carnal. E isso era um ensino para os discípulos, para posteriormente Jesus os pôr à prova. É muito lindo, né, irmãos? É muito lindo. As palavras do Mestre são impactantes. Traz o azeite de ouro, verdadeiramente. Então, irmãos, deixem Cristo curar vocês, o olhar espiritual de vocês. Que Ele possa curar o olhar espiritual da igreja. E que juntos possamos, de fato, enxergar aquilo que os nossos olhos carnais não veem. Tá bom? Curtam esse vídeo, compartilhem e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.